Oiê! Hoje a gente vai falar sobre cor na animação. Nesse vídeo sobre coloração, eu queria trazer pra vocês alguns conceitos-chave pra você colorir, criar paletas de cores e fazer as cores ficarem harmoniosas na sua cena. E, ao mesmo tempo, eu queria trazer algumas funções de valores, porque não adianta nada você ter uma paleta muito boa se você não tem uma noção de valores também consistente na sua cena, ou na sua ilustração, ou no seu filme. Então, eu queria começar, na verdade, quebrando um pouco um estereótipo de infância que a gente tem, que é, por exemplo, instintivamente, quando a gente vai colorir um desenho ou uma cena, pintar o céu de azul e a grama de verde e o telhado da sua casa de vermelho. Não é assim. Na verdade, os objetos de cena têm uma pigmentação própria, definida, assim, é aquilo. Só que a forma como a gente interpreta essa pigmentação muda. Isso varia da interpretação do nosso olhar de acordo com a luz que tem no ambiente. Então, às vezes, quando você for fazer a grama que tá ali no seu jardim, ela pode, na verdade, não ter nada a ver com verde. Você pode acabar pintando ela de vermelho, sabe? Ou usar um magenta junto com um anil, enfim. E o seu céu também, ele pode ser tudo menos azul. Ele pode ser vermelho, o próprio vermelho, ele pode ser laranja, pode ser, sabe, roxo. E não necessariamente azul. Então, essa é a primeira coisa que eu queria quebrar com vocês, né? Assim, não vão na primeira intuição de vocês de querer pintar as coisas do jeito que a gente acha que é. Explorem, observem como as coisas são. Então, assim, como a grama não é necessariamente verde, como o céu não é necessariamente azul, você pode usar outras cores para transmitir sensações através daquela cena. E aí entra, que cores eu uso para transmitir que sensações? E acho que a primeira resposta que eu dou pra vocês é: não existe uma cor própria pra uma sensação própria. Já é um outro estereótipo de infância que a gente tá quebrando. O vermelho não necessariamente vai significar paixão ou intensidade. O amarelo não necessariamente vai significar riqueza. E o branco clarinho também não necessariamente vai significar paz. Tenham isso em mente. Mensagens e significações são criadas. Então você pode muito bem usar o vermelho, por exemplo, pra, sim, ilustrar aquela cena romântica de um casal, enfim. Como você pode usar ela para um momento de desespero, sabe? Os personagens estão lá numa cena completamente desesperadora, dentro de casa, pegando fogo, vermelho, tensão. Ou, às vezes, você coloca isso para uma sensação de paz. Faz um pôr do sol avermelhado. Você pode transmitir paz com isso. Então, acho que o mais importante, como todos os outros fundamentos, é: tenham em mente a mensagem que vocês querem transmitir e se permitam experimentar cores diferentes para criar novas ambientações. Legal, agora que a gente já destruiu 2 sonhos de infância, vamos para os conceitos de tom, de valor e de intensidade, que são muito bons pra gente ter em mente antes de começar a falar de teorias, ciclo cromático e enfim. O que rola? O que é o tom que todo mundo fala, né? Ah, esse tom não está muito bom. Essencialmente, o tom é a cor. Então, o tom é o vermelho, ou o tom é o magenta, ou o tom é o anil. Valor tem a ver com a claridade da cor. Então, assim, quão claro ou quão escuro aquela cor tá. Isso é o valor. É isso que faz com que, por exemplo, uma cena totalmente clarinha tenha um foco central muito forte, muito contrastado, usando a mesma cor. Você muda a claridade e você gera dinâmica de valores. E a intensidade é quão viva ou quão pálida aquela cor é. Sabe quando você tira um pouco da saturação da sua cor? É mais ou menos isso. Você pode deixar ela num tom mais bebê, assim, clarinho, ou num tom mais intenso. E aí eu queria pegar, na verdade, o segundo conceito, depois de cor, de tom, que é valores, e falar pra vocês um pouco sobre tipos de composição que a gente pode criar com diferentes valores. O primeiro deles, que eu queria colocar aqui pra vocês, é o low-key. Low-key é essencialmente sombras. Então são aquelas cenas que são primariamente escuras. Completamente escuras. O segundo conceito é o low-key com light accent, que seria o quê? Seria essencialmente o low-key, você tem aquela escuridão, só que com um foco de luz, um foco de muita claridade. Isso, em geral, funciona muito bem para suspenses, para filmes thrillers, enfim, para qualquer cena que você queira focar muito num ponto e que o espectador não consiga enxergar o que tá em volta. Isso gera uma certa tensão, porque você não consegue enxergar o que pode vir a surgir ali no meio, né?
Então, esse inclusive é o tipo de valor que eu vou usar predominantemente no Quasar nessa etapa. Porque eles vão estar em cômodos escuros e a única luz que vai aparecer é a luz do iPad, do celular, do computador. E eu uso isso porque funciona muito bem, eu quero chamar a atenção para aquela comunicação deles. Então, para mim isso vai funcionar, eu quero quase que anular o resto e deixar o foco naquilo. O próximo conceito, digamos assim, de valores são os midtones, que são os tons médios. Então, assim, essencialmente você vai ter uma paleta média de tons. Não vai ter nenhum escuro, nenhum preto, nenhum claro, branco. Você vai ter só tons médios. Isso, em geral, dá aquela sensação de calmaria, de uma coisa mais homogênea, mais morna, né? Mas é muito importante que você lembre que isso tudo pode ser manipulado para expressar uma outra coisa também. Você pode usar os tons médios para colocar num filme de suspense, sabe? Você não consegue definir muito bem o que é claro, o que é escuro. Isso pode funcionar. Então, assim, sinta-se livre para criar em cima disso. O próximo é o High Key com Dark Accent, que seria essencialmente o High Key. São tons muito claros, então a cena toda muito clarinha, só que com Dark Accent, que é justamente um ponto escuro. Seria assim, aquela cena totalmente clara e uma coisa, um contraste, um ponto que chama atenção ali no meio, sabe? Muito bom também para chamar atenção em composições. E o próximo, penúltimo, é o High Key total. Então você tem muita claridade, muita luz intensa. E aí você pode trabalhar com valores bem mais claros, né? Isso, em geral, dá uma sensação de paz, né? E, enfim, muitas pessoas, muitos filmes usam isso quando eles vão representar o que é o céu, né? É tudo muito High Key. Mas também pode se representar uma coisa totalmente abominável. Então, assim, pode ser também uma sensação de exclusão, de infinito ruim ou infinito bom, enfim. E o último conceito é o Full Range, que essencialmente você usa todos os valores. Desde o mais escuro, do tom preto, passa pelos tons médios e chega nos tons mais claros, no branco, né? Absoluto. O Full Range, ele permite que você dê uma clareza visual muito grande para o seu espectador. Então você consegue enxergar muito bem todos os valores, todas as coisas, como elas estão posicionadas na cena. Muito bacana de usar também quando você quer explicar muito bem as coisas, tudo que está acontecendo, mas não necessariamente para criar uma composição que intrigue o seu espectador. Claro, pode ser que você consiga criar, mas de forma geral funciona melhor se você usar um dos outros tipos de composição de valores. E aí, onde é que a gente chega com tudo isso? Tanto os valores quanto as cores que você vai usar dependem de um único fator, que é a luz. Que luz você está colocando ali? Se for uma luz pontual, vai ser aquele low key com o light accent, certo? Se for uma iluminação, né, que, poxa, seja um fim de tarde, provavelmente suas cores vão ser mais alaranjadas. Então, assim, tudo é pensar na luz. Que luz você está pondo para preencher aquele ambiente, para iluminar o seu personagem, enfim. E aí vem o segredo da história, que é uma luz diferente conta uma história diferente. E aí um detalhe, antes de passar pro próximo assunto, é que você precisa pensar nos seus valores em preto e branco. Normalmente as imagens, quando a gente começa a colorir, a gente vai pegando cor aqui, põe aqui, não sei o que, essa aqui tá desaturada, essa aqui tá desaturada, né, tá funcionando, tá bonito. E aí quando você joga aquilo em preto e branco, vira uma miscelânea. Você olha pra aquilo e, meu Deus, eu não tô entendendo nada do que essa imagem tá dizendo. Então, é muito importante que antes de finalizar a sua imagem, você dê uma checada nela em preto e branco. Para que você consiga sentir, né, que valores estão ali mais escuros, que valores estão mais claros. Porque isso vai fazer com que o seu espectador consiga ler a sua imagem de uma forma mais completa. E também da forma como você pensou ela, sabe? Então, defina bem os valores, o que vai ressaltar. Se o meu plano é muito claro, deixa eu colocar meu objeto de foco mais escuro. Ou então, eu quero um full range, mas ainda assim no full range, deixa eu colocar, sei lá, uma personagem vai ser um ponto super claro, vai brilhar na cena, por mais que seja um full range. Então, defina para onde você quer que seu espectador olhe primeiro. Como você quer que ele sinta, qual a mensagem que você está passando com aquela luz. E é por isso até que muitos artistas começam a colorir em preto e branco. Eles primeiro, assim, tem lá a line art do desenho deles, né, o contorno, e aí em cima disso eles começam a passar tons de cinza, então colocam um tom de cinza chapado, e depois disso começam a passar tons mais escuros, tons mais claros, e assim eles conseguem visualizar melhor como a imagem final deles vai ser.
E aí, assim, a partir desses tons de cinza, eles criam as cores, vão adicionando cores por cima, e aquilo vai dialogar muito melhor. Então, assim, você pode ter os dois caminhos, né? Começa pintando com tons de cinza e adiciona cores, ou você, de fato, já vai direto para as cores, mas já tendo um preparo ou uma noção de que cores você vai usar ali, de que luz você vai ter ali, para que elas conversem. Você já tem que ter uma noção prévia, tanto do valor, da intensidade e do tom que você vai usar. Legal! Agora que a gente entendeu um pouco mais o que são os conceitos de valores, eu queria passar para vocês alguns macetes para a criação de paleta de cores. Mas antes de passar, eu queria reiterar que não existe um segredo ou uma fórmula para que as paletas deem certo. No sentido de que, por mais que eu ensine para vocês tipos de paletas, tipos de combinações de cores, não necessariamente elas vão funcionar na sua cena ou na sua concepção de cores no seu personagem. Então, o que eu recomendo é que sim, você estude a fundo essas composições, esses tipos de combinações, mas tendo em mente de que você pode e deve criar em cima deles. Então, brinca, sabe, com os tons, mexe um pouquinho, joga pra lá, joga pra cá, desatura um pouco mais, mexe nos valores, enfim, usa esses fundamentos, né, de composição de cor pra ter uma base, ter um norte na hora de compor o seu desenho, mas busca não usar eles como uma saída fácil, como uma receita de bolo, sabe? Porque muitas vezes não vai funcionar, muitas vezes você vai jogar lá e vai ficar, putz, tem algo de muito errado aqui, né? E é justamente isso, é justamente esse ponto em que você deve dosar dentro da sua ilustração o que tem que ser feito. E aí eu queria apresentar os 4 tipos de composição de cores. O primeiro deles são as cores análogas. O que significa? São cores muito próximas no ciclo cromático e elas acabam conversando muito bem entre si. Elas costumam dar uma sensação de harmonia, de conforto visual. O segundo são cores complementares. O que significa? São cores opostas no ciclo cromático. Então elas costumam dar uma sensação de impacto, de apelo visual mais forte, né? Então você tem uma cor que vai ser a base, a cor de fundo, e uma cor que vai sobressair, a cor complementar a ela. É bom você escolher uma cor que seja principal, uma cor que vai realmente chamar a atenção na sua cena, e a outra cor você desature um pouco, você diminua a intensidade dela, porque daí você realmente consegue ressaltar a outra usando cores complementares. E o terceiro tipo são as complementares divididas, que é essencialmente uma soma das análogas com as complementares. Então você vai ter lá as cores análogas em contraponto a outra cor que é complementar. Isso é muito bom também para trazer contraste, né? Você usar os tons das análogas para fazer o fundo da sua cena, por exemplo, e trazer a complementar para ser a cor que representa o seu objeto de atenção, né? O seu personagem, ou realmente um objeto de cena que você queira chamar mais atenção. E o último tipo de composição é a tríade. É quando você realmente usa um triângulo dentro do círculo cromático para criar uma composição com aquelas 3 cores. Isso também funciona super bem, são cores que em geral conversam muito bem. E esses são os 4 tipos de composição. É claro, existem muitos outros e vale a pena pesquisar sobre isso, sabe? Você pode usar tons monocromáticos, então só tons de laranja, só tons de azul, de verde, enfim. E são infinitas as possibilidades de cores. Então assim, eu não posso passar pra vocês uma fórmula do que vai funcionar. Em geral, isso vai muito do seu senso crítico, do seu senso estético, sabe? E você vai saber quando tá bom. Você vai chegar num ponto que vai dizer, puxa, isso aqui tá ficando equilibrado, isso aqui tá ficando do jeito que eu quero. E quando você chegar próximo disso, continua trabalhando, continua mudando, continua testando, porque você pode chegar a um resultado ainda melhor. Mas assim, apesar de eu não poder dizer exatamente o que vai funcionar ou o que não vai funcionar, uma dica que eu gosto de passar tentem não usar 1 milhão de cores na sua cena, sabe? Não vai lá no Color Picker do Photoshop ou na sua aquarela e, putz, eu vou colocar o vermelho aqui, agora eu vou colocar o amarelo, aqui um magenta, aqui um azul, aqui um verde, aqui um... Às vezes essa coisa fica muito complexa. E querendo criar uma cena muito alegre, muito colorida, a gente acaba se entusiasmando e usando mais cor do que devia. Então, a minha mensagem nesse sentido pra vocês é essa. Simplifiquem, sabe? Vão lá nos tons que vão realmente conversar com o seu espectador. Puxem eles na sua cena e deem uma carga de significado mais clara, mais forte pra cena. Claro, a cena pode ser uma completa zoeira, pode ser um carnaval, sabe? Mas ainda assim, no carnaval, procura uma harmonia.
Procura aqueles tons que conversam melhor, por mais que sejam coloridos. Porque às vezes menos cores bem escolhidas funcionam melhor do que você simplesmente sair colorindo tudo de uma vez, sem pensar no tom, no valor, na intensidade, e seu carnaval pode acabar virando uma coisa completamente ilegível para o espectador. Então, tenham isso em mente. Mesmo a cena desorganizada, mesmo a cena caótica, ela precisa ser pensada e precisa ser, de certa maneira, organizada. Então, o que eu recomendo? O estudo de cores é um estudo complexo, tá? Você não vai chegar lá e vai colorir uma coisa super linda. Em geral, você vai ter que testar bastante e pesquisar bastante para entender como as cores vão funcionar em maior harmonia no seu desenho. Mas busquem sempre praticar. Observem muito o que as animações já usam, o que os filmes já usam. Observem muito o mundo à sua volta, que cores você está realmente vendo ali, sabe? A sombra, por exemplo, as sombras que você vê no seu dia a dia, em geral não são só cinzas, elas têm uma tonalidade. Então, assim, procure perceber que tons são esses e usar eles a seu favor para quando você for contar a história. Então, o que eu sugiro para vocês é, inventem a sua própria paleta e, assim, criem novos significados.